Hello, hello! Se ainda não me conhecem, eu sou a Lili da Lua de Lili. Hoje trago-vos 3 leituras curtas para lerem assim de forma rápida, para levarem para as férias. Se gostam de ler, mas não têm muito tempo, são as leituras perfeitas, mas não se deixem enganar. São livros curtos, mas são livros com substância e eu acho que são livros que valem tanto, tanto, tanto a pena. Vamos a isso! Começamos logo por este livro muito, muito pequenino, A Viagem Inútil, da Camila Sousa Vilada. Eu nunca tinha ouvido falar desta autora até há um mês atrás, quando estive na Feira do Livro. Recomendaram-me o livro dela, aquele que é obra-prima, aparentemente, daquilo que eu li, que é este livrinho aqui, que são As Malditas. Eu ainda não o li. Acabei por ler este, porque vi que foi o último lançamento dela cá em Portugal. E foi mesmo é um livro curto, numa para experimentar, sobre o que é que ela fala, que tipo de escrita é que ela tem. Estamos a falar de uma escritora argentina, transexual. Ela é também atriz e dramaturga e ela tem assim uma escrita, imaginem uma mistura entre o Edward Louis, a Joan Didion e a Aurora Venturini, que fala muito sobre a intimidade dela, assim, uma coisa muito vulnerável. Eu sinto mesmo que ela mostra no aquilo que muitas pessoas poderiam considerar as suas fraquezas, mas ela faz isso de uma forma tão confiante, tão aberta. É quase como se ela estivesse a abrir a porta para nós entrarmos na casa dela. Para quem já leu a Joan Didion e gostou, vai com certeza gostar da escrita da Camila, porque ela é, lá está, muito observadora. E depois, uma coisa que eu amei, ela fala muito sobre a sua infância, sobre aquilo que foi crescer numa família sem grande capacidade emocional, mental, financeira. Vivia assim de uma forma um bocado complicada. No entanto, em nenhum momento ela se faz de vítima, pelo contrário, tem um sentido de humor que eu associo muito às escritoras da América do Sul, principalmente às escritoras argentinas. Há aqui um sentido de humor, um sarcasmo, elas literalmente estão no fundo do poço, mas estão-se a rir de estarem no fundo do poço. Eu amo este humor. Neste momento, a Camila é uma das maiores escritoras latino-americanas. E é óbvio porquê. Este livro em específico não tem uma narrativa linear, são memórias dela e algumas reflexões sobre alguns temas. Ela fala muito sobre a questão da leitura, a questão da escrita, como é que surgiram na vida dela, como é que os pais também acabaram por ser responsáveis por ela se ter tornado uma escritora. É um livro que se foca muito na família, na identidade, no processo da escrita. É uma escrita muito dura, muito latina. Amei, amei, amei. Quero mesmo muito ler os outros livros dela. É um livro pequeno, mas cheio, cheio de pensamento. Se gostam muito de livros em que vocês, à medida que estão a ler, sentem que estão a conversar com o escritor, apostem neste, porque é um livro muito, muito interessante. Está cheio de referências, seja a escritores, seja a livros, cinema. Eu amo esse tipo de livros e não podia deixar de eu aconselhar. Foi mesmo um livro muito, muito curtinho, mas que ficou cá dentro. Em segundo lugar, venho falar de um livro que eu ainda não vi, honestamente, ninguém falar, e eu acho que ele merece. Ele venceu o Prémio Lumen de romance em 2024 e chama-se O Pirilampo. E há uns anos atrás, o meu psicólogo pediu-me para eu escrever um conto da perspectiva da minha criança interior. E engraçado que eu dei-lhe o nome de Pirilampo. Tinha-me esquecido completamente disso e ao pensar neste livro é que me lembrei, portanto achei uma coisa muito engraçada. Este título é muito bonito e se pensarmos faz todo o sentido para esta história. Os pirilampos são seres luminosos, digamos assim. Eu acho que são um bicho muito, muito bonito que, se não estou em erro, eles vivem mesmo muito pouco tempo, mas que iluminam assim a noite. Esta escritora, a Natália, ela nasceu na Bielorrússia. Em criança, os pais, a família mudou-se para a Argentina e ela é poeta e nós notamos claramente que ela é poeta ao lermos este livro, apesar de ele ser um romance. A forma como ela escreve é muito diferente de um romance convencional. Apesar da escrita ser poética, não é difícil, não é aborrecida, não é pesada. Pelo contrário, os diálogos aparecem sem apresentação nenhuma, nós nem sabemos bem quem é que está a falar. Percebemos isso. É um livro muito mais sobre aquilo que não é dito do que sobre aquilo que é dito. E depois ela faz uma coisa muito interessante, que é a questão do realismo mágico. Ela mistura memória, mistura realidade, mistura sonho
E em muitas situações nós damos por nós a questionar-nos: isto aconteceu, isto é alguém lhe contou, é uma memória dela, ela está simplesmente a inventar. Onde é que nós estamos aqui? Esta questão dela poupar-nos as explicações fez-me muito lembrar este livrinho que eu li recentemente e amei, A Carne. Ambos são livros que não nos dão tudo mastigado, obrigam o leitor a ter que pensar, a ter que contextualizar, e eu honestamente até gosto disso. Neste livro ela tenta reconstruir a história da família através dos silêncios da própria mãe. É um livro muito focado nas mulheres da família, muito focado nas histórias que a história oficial acabou por apagar. Um pormenorzinho só para vocês perceberem: a avó dela foi sequestrada na Segunda Guerra Mundial, conseguiu sobreviver, e o facto dela ter conseguido sobreviver condenou-a a trabalhos forçados. Há imensas micro-histórias assim neste livro, e é muito interessante porque ela nunca conhece a avó. No entanto, neste livro há imensas conversas entre elas e são sempre conversas muito interessantes, muito, muito engraçadas. Quando acontece a explosão de Chernobyl, a mãe dela estava grávida, eles viviam em Gomel, uma cidade ali muito perto de Chernobyl. Nós vamos acompanhar o crescimento desta narradora ali numa zona muito, muito contaminada. Não se falava abertamente sobre isso na época, não havia informação para que as pessoas tomassem providências, havia muita coisa contaminada, a água, a comida. Eu amei a forma como ela descreve esta inocência da idade, ao mesmo tempo que cresce num período muito, muito complicado, e ela não tem qualquer tipo de noção, de consciência sobre isso. Eles sabem que aconteceu alguma coisa, mas não lhe dão se calhar o devido valor. Gostei muito da dinâmica entre ela, a mãe e a avó. São mulheres muito diferentes, mulheres com perspectivas também diferentes. São relações muito mais presentes nos olhares e nos silêncios do que propriamente numa intimidade falada. E nós acabamos também por ver que o trauma acaba por herdar-se. Ela não viveu o stalinismo, não viveu a Segunda Guerra Mundial, não viveu realmente conscientemente Chernobyl, mas viveu através das memórias e das consequências que isso trouxe para a vida da mãe e da avó. Está tudo interligado, então está um livro muito bem conseguido, muito, muito bem escrito. É tudo muito fluido, tudo muito simples, ao mesmo tempo muito poético. Ela aborda também a mudança para a Argentina, as dificuldades de uma família da Bielorrússia num país como a Argentina. É uma leitura curtinha, muito interessante sobre a herança emocional, e para quem gosta de história sem querer ler um romance histórico, é assim uma coisa muito bonita, porque não fala diretamente sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o stalinismo, sobre a explosão nuclear, mas sim sobre as consequências no dia-a-dia das pessoas que viveram essas tragédias. Portanto, muito, muito bom, amei. E finalmente um livro que eu estava muito, muito ansiosa por ler, Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia. Este livrinho foi finalista do International Booker Prize deste ano, e eu mal soube que havia uma escritora brasileira, decidi logo que eu queria ler. Esta capa também, honestamente, é linda. Este título faz completamente jus ao livro. É uma inversão do Pai Nosso, só que em vez de dizermos assim na terra como no céu, a autora diz assim na terra como embaixo da terra. É de facto uma frase muito impactante e que, da minha interpretação, associa-se o inferno ao aqui e ao agora, porque realmente há aspectos da vida humana que são efetivamente infernais. E este livro fala muito sobre isso. Passa-se numa colónia penal isolada, num local que anteriormente foi utilizado para a escravatura, portanto é um lugar que simbolicamente tem assim uma carga muito, muito, muito pesada por todas as coisas horríveis que já aconteceram ali. Os presos que ali vivem completamente abandonados ao Deus dará. O Estado não quer saber deles e estão sujeitos a um poder completamente arbitrário, a um carcereiro que os usa tipo animais para os caçar. Ele solta-os, dá-lhes a oportunidade de tentar fugir, sendo que obviamente eles não vão conseguir fugir por causa dos muros, e acabam todos por ser assassinados. Nós vamos acompanhar o dia-a-dia naquela colónia, sendo que temos aqui personagens presos que estão completamente resignados ao seu destino, que já simplesmente desistiram de acreditar que um dia podem ser dali, e temos outros presos que aquilo que os motiva é a esperança do amanhã, da liberdade, de conseguirem escapar, e que estão completamente agarrados a esta vontade de
conseguir fugir. A escrita desta autora pode não ser para toda a gente. Eu, honestamente, amei. É uma escrita muito, muito, muito seca, muito contida. Os capítulos são muito curtos, as frases são muito curtas, há muito pouco diálogo, quase que não há descrições psicológicas, o ritmo do livro é muito rápido e depois o facto da escrita ser tão fria faz com que a violência, estes temas mais pesados do livro, tornem-se ainda mais sombrios, mais perturbadores. Apesar destes prisioneiros serem homens que cometeram crimes graves, muitos deles são assassinos, o foco do livro nunca está na exploração dos crimes dos prisioneiros. Aqui o foco da autora está no sistema. E estamos a falar de um sistema que produz e depois desumaniza completamente estas pessoas, estes prisioneiros. O cenário do livro tem uma carga simbólica gigantesca. Esta questão de ser num espaço onde os escravos já foram torturados, já foram assassinados, já sofreram imenso, contribui muito para esta atmosfera sufocante que nós sentimos ao longo do livro. Toda a violência que nós vemos nesta história com estas personagens surge quase como uma continuação da violência histórica que aconteceu no Brasil. Ele não nos diz exatamente onde é que é esta colónia, nós não sabemos em que cidade, em que estado, exatamente em que zona é que acontece. Portanto, aquela colónia pode estar em qualquer país do mundo onde o poder simplesmente deixa reconhecer humanidade naqueles que controla. Descobri que o Kafka tem um livro que se chama Colónia Penal. Fiquei muito curiosa, meti-o lá na minha wishlist para ler um dia destes. Querem ler assim uma coisa muito, muito, muito rápida de ler? Se gostam de criticar as instituições, leiam. Este livro tem aqui um plot twist muito, muito interessante. E lê-se mesmo muito, muito bem. Estas 3 leituras provam que não precisam de ler livros de 500 páginas para ler coisas marcantes. São os livros perfeitos para colocarem na carteira, para irem para uma esplanada a ler, para irem para a piscina, para irem para a praia. Mas preparem-se porque são livros completamente inesquecíveis, tão cedo no fim de os lerem, não os tiram da cabeça. Por isso, já vão avisados daqui. Digam, por favor, aqui em baixo os livros curtinhos que vocês leram e amaram. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos, subscrever o canal caso ainda não tenham feito. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.